E o Senhor continuou falando comigo, para eu parar e olhar para as bichinhas lá. Eu vou falar bichinha porque a gente fala lagarta, eu fico trocando, fico largarta. Então eu vou falar bichinha lá. Aí, eu vendo aqueles bichos lá, aí minha mãe, joga esses bichos fora, joga pro mato. E eu ia lá e jogava ele pro mato. Não vou matar, vou jogar no mato. Eu jogava no mato e eles voltavam de novo. Aí até que eles acharam o canto deles lá, aí uma delas foi fazer um casulo bem na minha cortina. Aí eu lavando louça, eu falei, nossa, o que é isso? Eu pensei que era um bicho, era um casulo da borboleta. Aí minha mãe falou, tira esse negócio dele, vai estragar minha cortina. Mas eu fiquei com tanta dó, eu falei assim, nossa, mas eu vou... Agora que ela deu tanto trabalho para ela fazer o negocinho dela, eu vou tirar? Não, vou deixar aí. Aí ela ficou aquele tempo todo lá. Aí teve um dia que eu estava lavando louça e eu vi a borboletinha lá batendo as asas. Eu falei, nossa, ela nasceu. Você já sente que parece que é a mãe da borboleta. Ela nasceu. Aí tá, daí o Senhor foi sempre falando comigo sobre isso, sobre essa borboleta. E um dia ele falou, pesquisa sobre a borboleta. Pesquise sobre a transformação dessa borboleta. Aí o que eu fui fazer? Fui pesquisar o que era. Porque o Senhor estava todo o tempo falando comigo sobre isso. E uma coisa que eu achei interessante, que foi um estudo científico, que ele falava assim, que elas ficam juntas no processo, elas ficam todas juntas. Vocês podem até pesquisar, que elas se movem, elas andam juntas. Todas elas andam juntas, é uma bola de bicho andando. E é muito nojento, é muito estranho. E no processo que eu estava passando, eu estava levando o Isaac para a escola e eu estava distraída, quase que eu pisei e eu vi essa bola. E elas estavam andando, eu não sei para onde que elas estavam indo, mas elas estavam andando no meio do mato. E eu falei para o Isaac, nossa Isaac, é muito nojento esses bichos, né? E o Senhor falou assim que nós, em uns períodos da nossa vida, a gente vai estar cheio de amigos. A gente vai estar recheado de amigos. Aonde a gente for, tem muita gente perto da gente. E a gente vai estar lá, só que vai ter momentos que todos eles vão ter que ir, cada um para o seu processo. Só que antes de chegar nesse assunto, o Senhor falou assim, a borboleta, quando ela vai botar lá os seus ovinhos, ela procura a melhor árvore, porque ela sabe que ali elas vão ficar, se alimentar até sair dali e virar aquela borboleta. Só que daí, pesquisando, e o Senhor falou comigo, que ele falou assim, ela vira a borboletinha, ela sai, né, do ovinho e ela fica naquela folha. E ela fica um certo tempo lá comendo e crescendo. Ela só fica comendo e crescendo, comendo e crescendo. E tem um processo que elas comem e trocam a peninha. Então ela já tem essa metamorfose, já vai trocando de pé, porque elas estão crescendo. E o Espírito Santo falou assim para mim, se você quer crescer, se você quer ser mudado, transformado, você tem que comer a palavra de Deus. É comendo a palavra de Deus que você cresce, e estudando e lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, tudo aquilo que não convém mais vai saindo de nós. E esse foi uma das coisas que o Espírito Santo falou sobre ela. Que elas comem e crescem. O propósito delas é esse, comer e crescer, comer e crescer. E elas ficam ali unidas, aonde uma vai, a outra vai junto. Só que vai chegar um processo, um momento, que elas vão ter que se distanciar. Chegou um momento. E eu fiquei perguntando para o Senhor, mas Deus, como que elas sabem, né, que chegou a hora delas irem? Aí você não tem explicação, é o próprio Deus, já criou isso. Vai ter um momento que você vai ter que sair daqui. Aí vai chegar um momento do quê? Do deserto. Você vai ter que enfrentar a floresta, o mato, o dono da casa, o cachorro, o gato. E nós, nos puxando para o lado espiritual, vai ter um momento que a gente vai estar na solidão. A gente vai estar andando sozinho. E a gente vai olhar para os lados e falar, não tem mais ninguém. Cadê todo mundo? E o Senhor vai falar, sobrevive, filha. Vai para cima, vai buscar o seu destino, vai buscar a sua vida. Você precisa sair para você alcançar o que você quer, o que você foi feita para ser. Você não foi feita para estar se arrastando ao chão. O Senhor te criou para você voar.
E ele falava assim que neste momento era um deserto. É um deserto que elas passam, porque falou assim, elas vão sobreviver? Elas vão conseguir viver? Muitas vão ser esmagadas, muitos vão ser jogadas, a maioria é morta, irmãos. Não tem como dizer, a gente vai fazer alguma coisa para acabar com elas. Porque tem muita gente que vê como praga, e realmente é, porque a palavra de Deus fala sobre a lagarta, e fala que ela veio e consumir as coisas como uma praga. Mas o Senhor também fala que Ele restitui tudo aquilo que foi perdido. E tudo aquilo que a lagarta vive lá se rastejando. E ele falava que muitas das vezes a gente vive assim, se rastejando. Se rastejando, esperando aprovação, esperando alguém vir trazer uma palavra, esperando ajuda, só que não tem essa ajuda. Aí você começa a questionar ao Senhor: cadê o Senhor? Onde o Senhor está? O Senhor esqueceu de mim? Eu estou aqui todos os dias orando por um milagre e o Senhor não lembra de mim? Quando que eu vou chegar no meu destino? Quando que eu vou chegar no meu destino? E o Espírito Santo fala: continue. Continue. E eu achei tão profundo aquilo. E se a gente for parar para colocar no nosso tempo agora como ser humano, quantas vezes a gente deixa as pessoas nos humilhar? A gente desiste no meio do caminho. A gente cansa de estar... Parece que a gente está só indo para trás. Mas uma coisa o Senhor também falou comigo, que quando você se sentir que está indo para trás, que nada está indo para frente, Ele falou assim: você está sendo uma flecha em minhas mãos. Porque a flecha, antes de ela ir para o alvo, ela tem que ser puxada para trás. E isso eu peguei para mim, porque eu falei assim: Senhor, eu sou uma flecha em tuas mãos, então quando eu estiver pronta, me joga, Senhor, me lança. Seja o arqueiro, Pai. E essa noite o Senhor, Ele vem nos trazer essa palavra. O que você tem deixado fazer para você? O que você tem se arrastado? O que a gente tem deixado? E eu me coloco também, eu não sou perfeita. Eu me coloco também, porque primeiramente o Senhor, Ele vem falar conosco primeiro. E a gente deixa tantas coisas nos humilhar. No meio do caminho a gente quer voltar para trás. O Senhor, Ele entrega coisas em nossas mãos, e a gente fala que não está preparado, a gente não quer evoluir, a gente não quer entrar no casulo. Só que eu venho te dizer: se você não entrar no casulo, você vai morrer. Você vai morrer porque alguém vai vir, vai te olhar e vai te sapatear e vai te pisar. E vai te pisar e você fala: oi, Senhor, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Porque ainda você não entendeu que você nasceu para voar. Você nasceu para brilhar, você nasceu para fazer a vontade do Senhor. E depois desse processo, uma coisa tão linda que eu achei, mas é muito linda, irmãos. Elas começam a procurar um lugar para elas se fazer o casulo. Então, aonde elas sobem, vai subindo no lugar mais alto, e ela vai fazer o seu casulinho ali. Vai começar o seu processo de transformação. Ela entendeu: você não quer mais ficar assim me arrastando, me rebaixando para ninguém mais. Eu não vou mais ficar aqui correndo risco. Eu vou subir. Eu vou subir ao monte, eu vou subir. E eu vou deixar o Senhor me tratar. E é neste momento que entra o nosso processo. Todos nós temos um processo. Todos nós vamos passar por um processo. Só que essa noite o Senhor fala para nós: chega de ficar se rastejando. Chega de ficar se rastejando. Ele entregou grandes coisas em nossas mãos, só que depende de nós. E outra coisa que Ele falou também, que mexeu muito comigo, que o amor é uma decisão. O amor é uma decisão. E eu falei: Senhor, por que o amor é uma decisão?
Porque ele falou assim, você decide se você vai matar ela ou se você vai deixar ela crescer e deixar ela voar e deixar ela passar por todos os processos. E ali eu falei, Senhor, eu vou deixar. Eu não vou matar. E depois desse dia, irmãos, eu tô até assim que eu não consigo matar nem mais as baratas que aparecem lá. Eu já falo, pode ir embora, filho. Vai embora. Deus até leva pro mato. Vai embora. Porque quando a gente começa a entender que o amor, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele criou todos os insetos. Todo bicho feio que você achar que tem por aí, foi Ele que criou. E você acha que não vai ser cobrado isso de nós? Será que vai ser cobrado? Irmã Elaine, você quer mais? Será que vai ser cobrado? Chega lá e fala, você matou meu bichinho, eu criei um bichinho lá tão bonito. É só sapatada nos bichos, coitado. E o Senhor começou a falar, né? Aí eu falei assim, e agora eu quero entender o que acontece com ela, né? Ali, por que ela demora tanto a sair daquele casulo? E eu descobri que quando ela entra no casulo, ela se desfaz por inteira. Ela vira um líquido. E ali o Senhor falou assim, para você viver de verdade, você tem que morrer. A palavra de Deus não fala, a gente precisa morrer para viver. E ela, literalmente, ela morre ali. Ela vira um líquido. E depois aí que Deus vai transformando ela em uma borboleta. E a gente precisa disso, porque quando a gente está nesse processo, a gente precisa morrer muitas vezes para nós mesmos. A gente precisa deixar as coisas para trás e morrer e viver o novo. Para viver o novo é só morrer. É só morrer para Jesus. É uma vida nova. Para a gente viver a transformação, a gente tem que morrer para viver. E eu achei tão lindo isso, eu pensei, meu Deus, que lindo. É por isso que fala a metamorfose. A metamorfose é por causa disso, porque ela realmente morre, ela vira um líquido e depois ela vai construindo tudo. E você vê um bichinho tão feinho, daqui a pouco sai uma borboleta tão bonita. E eu falei, meu Deus, que lindo isso. Então no começo a gente começa como a lagarta e depois tem esse processo que a gente vai ficar ali naquele deserto. É um deserto, irmãos. O Senhor nos leva no deserto para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente mudar a nossa consciência, a nossa mente. A gente precisa disso, a gente precisa ser mudado, a gente precisa ser renovadas. O Senhor, Ele vai colocar processos, vai colocar coisas no nosso caminho que a gente vai querer desistir. E uma coisa que Ele falava, que quando a borboleta está ali, é como se uma mulher estivesse escondida debaixo das mãos do Senhor. O Senhor está protegendo aquela borboleta. Mas se a gente não vigiar também, sempre vai vir um inimigo, que vai vir com a vassourinha lá, ó, sai da minha casa. E vai tirar ela de lá, não vai deixar você viver o seu processo. E depois de um certo tempo que elas vão ficando ali, vão sair dali, estão preparadas para voar. E uma coisa que o Espírito Santo falava muito ao meu coração, que quando elas vão sair do casulo, ninguém pode ajudar. Porque se alguém ajudar, elas não voam, elas não pegam força nas asas e elas morrem, elas não voam. Então o Espírito Santo falou assim, que quando você estiver no deserto, que você estiver me chamando, que você estiver clamando, e você está falando, mas cadê o Senhor que não está me ajudando? Cadê o Senhor que não está fazendo nada por mim? Eu venho te dizer que nesse casulo ninguém pode pôr a mão, senão você vai morrer. É um processo que você tem que passar sozinha. O Espírito Santo de Deus, Ele me mostrava casulos aqui. Ele me mostrava casulos, me mostrava um monte de casulo. E Ele falava assim, fala para elas que quem quiser, essa noite vai sair desse casulo. Só que você precisa se esforçar, porque Ele não pode te tirar dela.
Porque se ele te tirar daí, você vai morrer. As suas asas não vão aguentar e você vai morrer. Mas ele fala, saia daí, se esforce, saia desse lugar que você se colocou. Muitas das vezes, irmãos, a gente se coloca em situações e lugares que não é pra gente estar. Eu venho aprendendo isso, que a gente não pode carregar nada que não seja nosso. A gente pode sim ajudar, a gente pode aconselhar, mas não carregue mais ninguém nas suas costas. Porque é um processo e cada um tem que passar o seu. Não tem como eu falar para a Suiane, eu vou carregar o seu processo. Não tem como. Eu não vou sentir o que você está sentindo. Eu não vou passar o que você está passando. E eu olhando para você, eu vejo que sua mãe já falou aqui do processo, que você realmente virou uma borboleta e você realmente está virando. Porque ela tem 17 anos, irmãos, e eu vejo a força que essa mulher tem. Eu nunca vi ela falando mal ou falando alguma coisa tipo, ai, por que eu estou vivendo por isso? Ai, por que eu estou fazendo... Não, eu sempre vejo ela firme e forte falando bem. Falando coisas positivas, postando coisas positivas. Quando a gente pergunta, a Nenê tá bem? Ah, ela tá ótima. E é isso mesmo, tá certo. E cada um vai passar o seu processo. É o processo que o marido bebe. É o processo que o marido não é crente, que não quer vir para a igreja e te impede de servir a Deus. Quem aqui está passando por um processo, que está no casulo, que sente que está num deserto? Se a gente for ver e falar, todo mundo vai erguer a mão. Só que a gente tem que entender que o dela não é maior que o meu não é maior que o dela, é tudo igual. Porque o nosso sentimento é diferente um do outro. O que ela suporta, eu não suporto. O que você suporta, eu não vou suportar. Então, às vezes, alguém vem, vai se abrir com você, vai falar alguma coisa pra você, e você vai falar, nossa, mas tá fazendo isso por causa disso? Mas o Senhor, Ele fala para nós, cada um tem o seu processo. Às vezes para você não é nada, mas para o outro é complicado. Deus, Ele é tão perfeito e poderoso. E eu queria agora, depois que eu falei sobre tudo isso que o Senhor veio falando comigo, Ele também, e olha que engraçado, acho que foi em janeiro, eu estava limpando a casa e preparando já e organizando as coisas com a Nani, referente ao que o Senhor estava trabalhando sobre a metamorfose. E apareceu uma lagarta lá. E eu falei, nossa, eu vou ficar vigiando ela porque eu quero ver esse processo acontecer. Eu quero ficar por perto vendo esse processo. Então ela foi, andou lá, aí ela ficou passeando. Aí eu fiquei olhando, daqui a pouco tinha uma lata de tinta, e ela foi fazer o casulo dela lá, no chão. Eu falei, nossa, mas ela vai fazer justo aqui. Qualquer uma que vai bater nela, o gato vai vir aqui e vai tirar, daí nem vai virar borboleta, não vai virar nada. Aí eu mostrei para ela e falei, nossa, Nani, que legal, o bichinho aqui entrou no casulo. E o Espírito Santo falando, vai pesquisar qual que é essa borboleta. Pesquisa que borboleta é essa. Só que eu sempre esquecia. Aí a Nani foi em casa, a gente foi fazer uma reunião sobre o culto. E eu falei com ela, e ela falou assim, mas que bicho que é? Eu, vamos pesquisar? A gente foi pesquisar, daí a gente descobriu que era uma mariposa. Aí eu falei assim, nossa, uma mariposa? Daí a gente foi pesquisar, o Espírito Santo falou, pesquisa da mariposa. Aí a gente foi pesquisar sobre a mariposa. E a gente percebeu que a mariposa, ela é uma borboleta, só que é uma borboleta noturna. E a borboleta mesmo normal, ela é diurna. E as diferenças que a borboleta, ela sempre procura um lugar mais alto para ninguém, tipo, não ter risco. E a mariposa não, qualquer lugar para ela tá bom, ela só quer se transformar. E a borboleta, ela sempre prefere a luz, ela está sempre voltada para a luz.
E a mariposa, ela se atrai por qualquer luz. Se entrar uma mariposa aqui, ela vai ficar voando aqui, ó. E muitas das vezes elas morrem porque elas são atraídas pela luz. Então quando tem fogo, elas vão para o fogo. E elas morrem queimadas. E o Espírito Santo falou: você está vendo a diferença da mariposa e da borboleta? Porque a mariposa, ela vai por qualquer luz. Qualquer fogo estranho ela vai indo. E o que acontece com ela? Morre. Só que a borboleta não, ela fica sempre voltada para a luz. E ela se protege. E a mariposa não. E ele falava: o que você quer ser? Qual borboleta você quer ser? As duas são borboletas, as duas voam. Mas você quer seguir qualquer luz? Ou você quer seguir a luz que é Jesus? E eu falei: nossa, a gente falou, nossa. A gente ficou arrepiado até, porque desde esse tempo o Senhor todo o tempo mostrava alguma coisa da borboleta. E eu ficava: Senhor, e eu falava: o Senhor está falando tanto sobre isso. E um dia eu falei, a Ana falou: as borboletas estão te perseguindo, porque às vezes eu ia em algum lugar, elas vinham em mim. E elas subiam em mim e ficavam em cima de mim. E eu fiz até um vídeo. Uma veio na minha mão. E eu falei assim: nossa, eu até filmei e mandei para a Nani. E falei: olha aqui a borboleta. E ela ficou lá. Tem uma hora que ela abria as asas assim. Tem uma hora que ela abriu a asa. Uma asa estava toda cortada assim, toda machucada. E a outra estava perfeita. Aí o Espírito Santo já falou que muitas das vezes a gente vai ter cicatrizes. A gente vai ter. Mas nunca vai deixar de voar. Porque ela não estava no chão, ela estava voando. Ela só parou porque o Espírito Santo de Deus colocou ela ali para mim ver. E eu já falei bastante, né? Mas a gente vai... Tudo isso que o Senhor entregou, Ele entregou a palavra que está lá em 2 Coríntios 5,17. Que a palavra de Deus diz assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pois coisas velhas já se passaram, eis que faço tudo novo. Eu achei perfeito, porque realmente, se você pensar na borboleta, Ele faz tudo novo, a criatura, Ele faz tudo novo. Só que depende de quem? Para isso acontecer, dessa metamorfose acontecer. Da nossa força de vontade de querer sair do chão, de querer parar de ficar se rastejando e fazer a vontade de Deus. O Senhor, Ele fez a gente para voar. Ele fez a gente para conquistar. Ele fez a gente para evoluir. Só que a gente tem que aguentar o processo. E essa noite, qual é o processo que você vem enfrentando? Sabe o que Ele fala para te dizer? Vai passar. Vai passar. E olha que incrível, irmãos, é coisa de Deus. Eu lá preparando a mensagem, aí o Isaac gritou: mãe, a borboleta está nascendo hoje à tarde. Aí eu saí correndo, cheguei lá, ela estava toda se torcendo lá para sair. Daí eu falei: não posso mexer, porque senão ela não vai morrer. Eu deixei ela lá. Só que eu vi que ela saiu, só que ela estava enroscada nas coisas. Aí, né, eu falei: vou tirar daqui, porque o meu gato já estava achando que era alimento. O meu gato já queria comer. Aí eu falei: vamos tirar ele daqui, senão o gato vai comer. Aí a cachorra chegou já perto, já queria também mexer. Aí eu tirei. Na hora que eu tirei, eu vi a pele dela. Quando ela era largata, né? Tava aquela pele seca, dura lá dentro do casulo. Tava o casulo já estourado e tinha uma seda, uma coisa assim. Só que ela não soltava aquilo. E eu falava: minha filha, vai voar, vai voar. Você saiu do casulo, vai voar. E ela não soltava. E eu falei assim: meu Deus, ela não vai soltar? O que está acontecendo? O Isaac falou: acho que ela está presa, a perninha dela está presa. Eu falei assim: não está. Aí o Espírito Santo na hora falou assim para mim: tem muitas mulheres que já saíram do casulo, mas não deixam, não largam as coisas. Elas não largam as coisas. Você já virou borboleta, mas você está carregando aquele casulo.
que não é seu mais. Deus já te deu uma nova vida. Deus já te deu essa nova vida. Deus já te deu isso para você. E uma coisa que eu venho também através da palavra de Deus falar, que não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não tem outro caminho a não ser, Senhor, seguir a Jesus. Quando a gente está com Jesus, a gente vai passar por processos ruins, vai passar por deserto, vai passar por tantas coisas, mas a gente tem um Deus que cuida da gente. E a gente vê milagres acontecendo o tempo inteiro. E isso depende de quem? De nós. Buscar e acreditar. Eu penso muito na Sabrina, toda vez que a gente vai fazer um culto, já é o terceiro culto de mulheres, e eu penso muito na Sabrina. Porque eu falo assim, nossa, essa menina tem uma fé. E a fé dela transborda na dança, ela faz umas danças, né, Nana? E a gente até chamou ela uma vez para ir em casa para fazer. A gente começamos nossos cultos de mulheres. E ela fez uma dança muito linda. E eu falei, meu Deus, que lindo ver ela. E teve um dia que infelizmente aconteceu de que o joelho dela, né, saiu do lugar, sentiu muita dor. E ali ela entrou num processo. Ela entrou num processo difícil. Porque ela teve que deixar de fazer o que ela gostava, de adorar a Deus, de dançar e viver num tempo de solidão. Você não passou solidão? Você não viu? Parece que todo mundo saiu do seu caminho. Cadê todo mundo? É o processo da borboleta. O Senhor te trouxe aqui porque essa tristeza que está no seu coração, Ele falou, você não precisa mais carregar isso. Você já está pronta para voar. Voa, voa. E eu falo dela, mas eu também falo da minha mãe, que faz hemodiálise. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ela é uma única pessoa que chega lá sem peso. A minha mãe, os rins dela não funcionam, mas para a glória de Deus ele funciona, porque é o Senhor que manda. E ele chega lá e as pessoas perguntam para ela, mas o que você está fazendo que você não chega com peso? A minha mãe bebe, tem dia que ela fala, eu já bebi uns 5 litros de água, eu chegar lá na hemodiálise com 5 litros, chega lá menos do peso. Faz xixi. Quem faz hemodiálise é difícil fazer xixi, ela faz xixi. E eu vejo a minha mãe como uma grande borboleta do Senhor também. Porque o Senhor, apesar desse processo difícil que ela está fazendo, o Senhor está mostrando para ela, ei, eu estou contigo, eu sou o seu rim, é eu que sou o seu rim. E eu oro, irmãos, eu falo, Senhor, que ela consiga esse transplante, que ela consiga, só que no mesmo tempo a gente fala assim, alguém vai ter que morrer, né? Alguém vai ter que morrer para ela conseguir. Mas eu sei que cada um aqui passa por um processo, uma luta. Mas o Senhor está tomando conta. O Senhor está tomando conta da gente. A Helena falou de um testemunho maravilhoso. Quantos anos, irmão? Sem a dor no joelho? Oi? 1 ano. Passando por um processo difícil. E o Senhor abriu as portas e ela já fez tudo o que precisava, né? Já fez tudo o que precisava. Eu venho te dizer que tudo tem um fim. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Só que você precisa estar com o coração aberto para receber o nosso Jesus, o nosso Salvador. E eu creio que todas que estão aqui já receberam, porque estão aqui. Porque está chovendo lá fora, você podia estar debaixo da sua coberta, você podia estar fazendo qualquer coisa, mas foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Porque Ele falou que essa noite, através da vida da pastora Néia também, Ele falou que vai ter transformação. E Ele vai fazer de nós uma nova criatura. E as coisas que passaram, as coisas velhas, como eu falei lá da mariposa carregando aquilo,
Joga aquilo, tudo que é velho, tudo que não convém mais, tudo que não faz mais sentido para você, joga fora, sai disso. Larga esse casulo, já passou esse tempo. Você não precisa mais ficar se humilhando por ninguém. Não precisa mais ficar se humilhando para ter o amor de ninguém, para ter a atenção de ninguém. A gente não precisa mais disso. O Senhor, Ele nos fez para voar. E o Espírito Santo, ao meio de tudo isso, irmãs, eu fiquei assim, nervosa. E eu falava, Senhor, eu preciso de alguém que pregue muito. Que pregue muito, que passe essa mensagem para as mulheres, porque tudo que o Senhor está falando é tão lindo, e eu queria que alguém passasse isso de uma forma bonita. Na hora Elaine, filha, vai atrás da Elaine. Aí a gente foi atrás da Elaine, só que ela trabalha, não é poder. Só que o Senhor falou assim, viu, largatia, até quando você vai querer ficar aí? Chegou a hora de você voar também. E não é fácil, irmãos, a gente subir no altar, falar da palavra de Deus, abrir o coração. A gente até sabe, mas quem tem coragem? Levanta a mão, quem tem coragem? Quem tem coragem? Ninguém tem coragem. É difícil a gente vir aqui falar da presença de Deus, falar do amor de Deus. Mas o Senhor, Ele nos chama para fazer isso. Ele nos chama para fazer isso. E Ele me chama para fazer isso. E mesmo eu falando, Senhor, chama outro. Ele chama a gente. Não tem para onde a gente correr. A gente tem um chamado. Independente de onde for, ministério de dança, ministério da pregação, ministério da intercessão, cada uma tem o seu chamado. Então exerça. Se você está afastado, se você não está indo, volte para o Senhor. Porque sem estar na presença de Deus, eu vou te dizer de novo, vai ser esmagado. Satanás vai te fazer questão de ver você ali se arrastando e vai, ó, uma boletinha que nunca vai nascer. E no meio de tudo isso, eu falei, Senhor, todo tema a gente tem um louvor. Todo tema a gente tem um louvor. E eu queria um tema que falasse sobre isso. E o Senhor, um dia, Ele me entregou um louvor. E Ele falou assim, você vai cantar, porque agora vai ter um tema. Ele entregou um louvor para mim. E eu ali comecei a escrever esse louvor, passei. E falei para o pastor Vitor, olha aqui, o Senhor me entregou um louvor, escuta esse louvor. Aí ele falou assim, nossa meu bem, que lindo, demorou muito para fazer? Aí eu falei, não demorou 1 hora mais ou menos. Aí ele falou assim, não fala isso, não foi 1 hora, foi uma vida toda. Foi uma vida toda, porque nós estamos aqui, porque nós amamos Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque nós somos unidas por Ele. Nós somos unidas por Jesus. Não importa qual é a placa de igreja que você vai. Nós somos unidas para adorar ao Senhor. E eu quero louvar esse louvor para vocês, porque foi feito para nós. O Senhor entregou para nós. Eu me surpreendi, irmãos, porque eu falei, é só Deus mesmo para entregar um louvor. Eu mostrei para o Vitor, a segunda pessoa que viu o louvor foi a minha mãe. E eu falei, eu vou guardar ele até o dia do culto, porque eu sei que o Senhor, Ele trabalha e Ele habita nos louvores. O Senhor habita nos louvores. E eu sei que através dessa canção em forma de oração, muitas mulheres vão sentir agora a presença de Deus.
E eu quero te pedir que onde você está mesmo, feche os seus olhos. Escute esse louvor.